Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e cá estou para mais um comentário sobre a nossa história. O mês de agosto sempre nos remete a um outro mês de agosto, àquele fatídico agosto de 1954. Isso mesmo, agosto de 1954. Vocês se lembram? Vocês estudaram isso na escola, no colégio. Né? Foi exatamente em agosto de 1954 que ocorreu, no dia 24 de agosto de 54, o suicídio de Getúlio Vargas, a morte do presidente Vargas por suicídio, 24 de agosto de 1954. Nós vamos, neste vídeo, recordar todos aqueles episódios que culminaram no fatídico 24 de agosto com o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Para a gente compreender melhor esse quadro histórico, necessário se faz recordar que Getúlio estava na presidência da República já uma segunda vez. Desta vez, em regime democrático constitucional. Ele era presidente constitucional do Brasil, da República dos Estados Unidos do Brasil, em agosto de 54. Eleito pelo voto direto do cidadão brasileiro, do povo brasileiro nas urnas, consagrado nas urnas na eleição de 1950 para presidente da República, onde ele derrotou nada mais, nada menos do que a fortíssima candidatura de um verdadeiro ícone das Forças Armadas brasileiras, o brigadeiro, o general de brigada Eduardo Gomes, inclusive herói de guerra, né, da Segunda Grande Guerra Mundial, ao lado do general Eurico Gaspar Dutra e de outros militares famosos daquela época. Pois bem, esta era a segunda passagem de Getúlio pela presidência. A primeira foi em 1930. Ele chega à presidência por meio de um golpe de Estado, um golpe civil-militar liderado por ele e por um grupo de generais do Exército Brasileiro. Então, Getúlio Vargas governou o Brasil pela primeira vez como presidente da República durante 15 anos. Ele esteve à frente da presidência da República por 15 anos, de 1930 a 1945. É a chamada Era Vargas, ou seja, a época de Vargas, o período em que Vargas esteve no poder do governo brasileiro, de 1930 a 1945. 15 anos. Só que durante esses 15 anos, ele governou a maior parte do tempo como ditador, sob regime autoritário. Getúlio tinha um caráter, uma personalidade típica de um caudilho gaúcho, ou seja, ele tinha uma intrínseca tendência a governar de forma autoritária, como ditador. Ele passou a maior parte desses 15 anos à frente da presidência como um ditador, ou seja, com o Congresso fechado, com forte censura, sem liberdade de imprensa, não é? Sem oposição. Então, era um regime autoritário a maior parte do tempo, como ditador, governando com base em decretos-lei e governando com base em uma constituição autoritária chamada de polaca, que foi a Constituição de 1937, da época do Estado Novo, quando ele implantou um regime nazifascista no Brasil, uma ditadura nazifascista no Brasil. Então, a primeira fase de Getúlio pela presidência foi
regime autoritário. Ele só governou democraticamente por 3 anos, que foi o seu governo constitucional, de 1934 a 1937. Apenas esses 3 anos. Depois ele deu um outro golpe, dentro do golpe, né, e fechou novamente o Congresso, rasgou a Constituição Democrática de 1934 e outorgou a polaca Constituição Autoritária do Estado Novo de 1937. Pois bem, então, em 1950, Getúlio volta ao poder, é eleito e assume, ele é eleito em 50, mas só assume em 1951, quando toma posse como presidente constitucional do Brasil, ou seja, regime democrático, Estado democrático de direito. Getúlio não estava muito acostumado a esse tipo de regime democrático, Estado de direito. Ele governara como ditador, regime autoritário, a maior parte do tempo em que ele esteve na presidência. Portanto, ele teve uma certa dificuldade, porque agora ele tinha um país funcionando democraticamente, Congresso aberto, os 3 poderes funcionando de forma independente e harmônica, o executivo, o legislativo e o judiciário, e uma imprensa livre, uma imprensa sem mordaça, sem censura. E na imprensa ele encontrou uma forte oposição ao seu governo, assim como no Congresso Nacional. Ele não fez maioria no Congresso e nem buscou fazer por meio de negociação. Ele nem fez maioria, nem negociou com os parlamentares para compor esta maioria no Congresso, como é costume acontecer nas grandes democracias, em todas as democracias, regimes constitucionais. Quando o chefe do governo não consegue fazer maioria no parlamento, ele tenta, por negociação, compor esta maioria. Getúlio não quis conversa com o Congresso, não negociou, não fez maioria. Ele tinha realmente essa tendência autoritária, né? A tendência a ditador. Ele tinha essa tendência. Era um caudilho gaúcho típico. Então, por não ter negociado, ele teve o Congresso como seu maior adversário. O Congresso quase não aprovou nada que o Getúlio mandava para o parlamento. Só por pressão popular, o Congresso aprovou a lei criando a Petrobras, em 1953, por causa da pressão popular nas ruas, as grandes manifestações, a campanha O Petróleo é Nosso. Aí o Congresso, sob pressão popular, aprovou a lei criando a Petrobras. Mas Getúlio estava de mãos atadas. Afora isso, sem conseguir governar, sem apoio no parlamento, ele tinha a imprensa contra ele, forte, uma imprensa forte contra ele. E na imprensa um jornalista se destacava, Carlos Lacerda, que constantemente, quase que diariamente, escrevia artigos contra o governo e contra a pessoa do presidente. Os membros do governo já não aguentavam mais. Entre eles, havia o chefe da guarda pessoal do presidente da República, o capitão Gregório Fortunato. Gregório Fortunato, ele se sentia como um filho de Getúlio. Ele considerava Getúlio como se fosse o seu segundo pai, né? Ou um grande pai para ele. Então, ele estava angustiado com os ataques desferidos pelo Carlos Lacerda. Então, o Gregório Fortunato, por sua própria conta e risco, arquitetou um plano para eliminar o Carlos Lacerda, para matar Lacerda. Conversou com um membro da guarda presidencial, chamado Climério, e o Climério contratou um pistoleiro assalariado, chamado Alcino, para matar o jornalista Carlos Lacerda. Estava tudo acertado. Então, na noite do dia 24 de agosto, quando Lacerda ia chegando
na sua residência na rua Toneleiro, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. O pistoleiro passou, né, o Alcino, o carro já estava assim na frente esperando, e ele passou disparando, atirando. Né? Acompanhava naquela noite o Lacerda um oficial da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, o Major Rubens Vaz. Então, o pistoleiro, como se diz no vulgo popular, atirou em quem viu, mas acertou em quem não viu. Então ele passou disparando, acertou de cheio no peito o Major Rubens Vaz, que veio a falecer. E o Lacerda apenas ficou ferido no pé. Apenas uma bala, um ferimento, a bala no pé. Apenas isso. Mas a morte do Major foi a gota d'água que estava faltando para a defenestração do Getúlio Vargas, a queda do Getúlio Vargas. Começaram as investigações, as Forças Armadas exigiram celeridade do governo. O pobre do presidente Getúlio Vargas, sem saber, não sabia de nada, ele disse que ele era o maior interessado naquelas investigações, e a proporção que as investigações iam avançando, o cerco ia se fechando em torno dele, em torno da pessoa do presidente, porque chegou à guarda pessoal. Chegou ao capitão Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal. Quando prenderam, primeiro, o próprio motorista do automóvel, do táxi, que conduziu o pistoleiro e o crimério, se apresentou. Né? E depois, logo prenderam o Climério e prenderam o pistoleiro Alcino. Né? E aí, quando ficaram sabendo da história completa, o cerco se fechou em torno do capitão Gregório Fortunato e em torno do filho do presidente, Lutero Vargas, né? Que também foi acusado de ser um dos mandantes daquele crime. E como morreu um oficial da aeronáutica, as Forças Armadas exigiram a renúncia do presidente. Getúlio, já velho, não queria ficar desmoralizado. E numa última reunião ministerial, diante das pressões populares, da imprensa, do Congresso, das Forças Armadas, todas pressionando para que ele saísse, e Getúlio, sem querer renunciar, Getúlio declarou: só saio do catete morto, só saio do Palácio Presidencial morto. E foi o que aconteceu. Na madrugada do dia 24 de agosto de 1954, ouviu-se no quarto do presidente um estampido de tiro. Quando se lá chegou, o corpo do presidente já estava deitado na cama, com um balaço no peito, no coração, um tiro no coração, desferido pelo próprio presidente. Suicídio. Morte por suicídio. Assim se encerrou não apenas o governo do presidente Getúlio Vargas, mas a história de vida de uma das personagens mais controvertidas e mais importantes da história do nosso país, do Brasil, Getúlio Dornelles Vargas, que termina a sua vida saindo do tempo para entrar na eternidade, deixando a vida para entrar na história.